vamos falar especificamente da palavra escrita, tá? A importância da palavra escrita na nossa vida, tá? Então eu queria começar lendo com os irmãos, já está projetado aí no telão. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3, tá? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Então fala assim: bem-aventurado aqueles que leem. Aleluia, Senhor Jesus. Bem-aventurado aqueles que leem a palavra de Deus, né? Pois o tempo está próximo. Então a palavra, irmãos, é algo maravilhoso, né, que Deus deu para a igreja. E a palavra de Deus, tudo que Deus fez é por meio da palavra. Primeiro que a Bíblia fala que Ele é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então o próprio Deus é a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? E de realidade. E além de Deus ser a própria palavra, Ele criou todas as coisas por meio da palavra. E além disso, Ele sustenta também todas as coisas por meio da palavra. Tudo que Deus faz hoje é por meio da palavra. Então nós estamos aqui por causa da palavra, não é? Nosso casamento, nossa família, tudo é sustentado por meio da palavra. Então é sobre esse ponto, né, que a gente vai, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da palavra escrita. Também, né, a gente vai linkar esse assunto com o livro, com o programa O Livro na Minha Mão, para que a gente possa, né, encorajar vocês que estão aqui, encorajar as igrejas espalhadas pelo Brasil, a nós valorizarmos esse programa e ter uma visão clara do que significa esse programa dentro do encargo da propagação da palavra. E em seguida a gente vai falar um pouco de coisas práticas, tá? Como nós podemos ter maior adesão na nossa região de irmãos no programa, como a gente pode também ser ajudado pela liderança, pelos cooperadores, né, a questão dos colaboradores, presbíteros, e como o serviço de literatura é tão importante nesse encargo de levar essa palavra para os irmãos em todas as localidades. Amém? Então a gente vai iniciar, passando no próximo slide, tem um versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo, irmãos, que acontece, a gente precisa sempre focar no progresso do Evangelho. Mesmo na situação, né, que Paulo mostra, as situações pelas quais ele passou, as coisas que aconteceram com ele, mas mesmo assim ele estava visando, o que é que Paulo visava? O progresso do Evangelho. Então quando a gente, hoje, né, à tarde, como a gente vai falar nessa linha da importância da palavra escrita, e também do programa O Livro na Minha Mão, vamos sempre focar como ponto principal o progresso do Evangelho. Tudo é para que o Evangelho progrida, tudo é para que o Evangelho possa se expandir e possa alcançar não somente nós que estamos reunindo na vida da igreja, desfrutando dessa palavra tão maravilhosa, como também essa palavra que nós estamos ouvindo, ela possa alcançar o máximo de pessoas possível em toda a terra. Então esse é o nosso objetivo. Depois, nós temos um encargo muito forte, que é disponibilizar a palavra escrita nas mãos de todos os filhos de Deus, possibilitando-lhes crescimento de vida e edificação espiritual, pessoal e coletiva. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, tudo que nós queremos fazer, nós sempre precisamos fazer com encargo. O encargo é algo que arde no nosso interior, é algo que faz com que a gente leve para frente aquilo que nós acreditamos. Então é muito importante que tudo que a gente vá fazer, qualquer área da nossa vida, sempre seja cheia de encargo, para levar essa palavra para alcançar o máximo de pessoas possível. Então aqui,
o nosso encargo é esse, é disponibilizar a palavra escrita nas mãos de todos os filhos de Deus. Não somente de nós que reunimos na vida da igreja, mas também tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas por meio dessa palavra. No próximo slide, focando mais principalmente agora no programa O Livro na Minha Mão, tem um versículo que é em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então Paulo dá mais uma ênfase aí na questão da palavra. E ele encoraja o Timóteo, o irmão Timóteo, a se aplicar na palavra. Paulo sabia da importância, irmão, que tinha a palavra. E ele fala que a igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade. E a verdade está na palavra do Senhor. Então eu estou colocando esses versículos para a gente já ter uma ideia da importância da palavra escrita e como fazer com que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível, tá? Próximo slide. Direção e motivação. Os irmãos necessitam de orientação e encorajamento através da liderança das igrejas sobre o que ler. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu lembro, irmãos, que a minha geração, quando eu comecei a vida da igreja, na década de 90, aquela geração era uma geração que lia muito a palavra. Nós vivíamos o tempo todo com livros debaixo do braço, lendo o tempo todo, e nós entramos realmente na palavra. Mas nós chegamos, irmão, numa geração, essa geração nossa de hoje, é uma geração muito distraída. Tem muitas coisas, muitas opções, muita distração. E além disso, muitas tarefas para fazer, de forma que muitos deixaram de ler. Então, é muito importante a gente, como eu vou falar um pouco agora sobre o livro da minha mão, é importante a gente ter uma ideia de como começou esse encargo do livro da minha mão. Eu lembro que eu perguntei a um jovem, lá da região Nordeste, eu perguntei para ele o seguinte: você já leu o livro? Aí falei assim, o nome do livro, né? Ele falou, não. Aí eu perguntei o segundo livro, você já leu tal livro? Ele falou, também não. E eu fui sequenciando, eu perguntei se ele tinha lido 5 livros. Dos 5 livros que eu falei, ele falou que não tinha lido nenhum deles. E isso me levou a uma preocupação. Eu fiquei preocupado. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir, irmãos, uma maneira de encorajar nossos jovens, não só nossos jovens, mas também essa geração a ler. Nós tínhamos muitos irmãos que estavam na liderança das igrejas, mas que não valorizavam a leitura. Então nós ficamos orando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma forma de encorajar essa geração a ler. E aí nós criamos um programa de leitura lá na nossa região, e esse programa consistia de 12 livros. 12 livros que nós íamos colocar como encargo para os irmãos lerem durante o ano inteiro, para que eles pudessem conhecer um pouco mais da economia de Deus e se atualizar. E aí nós começamos, e aí tendo comunhão depois com os irmãos na editora, tendo comunhão também com Pedro e tal, nós resolvemos melhorar a questão desse programa. E aí foi quando começou a surgir algumas ideias, e aí apareceu o programa O Livro na Minha Mão, que consiste naquela questão dos irmãos depositarem todo mês R$20 no serviço de literatura, ou R$10 a cada quinzena, ou R$5 por semana, contanto que tivesse R$20 mensais para ajudar a ele a obter um livro a cada 2 meses e a assinatura do alimento diário durante o ano inteiro. Vocês lembram disso, né? Isso foi passado na conferência passada, não é isso? Foi passado esse encargo. E aí nós ganhamos o encargo e começamos a
desenvolver isso na nossa região e as demais regiões também passaram a desenvolver isso, esse encargo de O Livro na Minha Mão. E aí, ao invés de 12 livros, nós baixamos para 6 livros, um livro a cada 2 meses. E esses livros, né, tendo, claro, tudo a ver com a questão da palavra ministerial, a palavra atual que nós estamos vendo hoje, para nos atualizar não apenas com as conferências, o alimento diário, mas também ter esses livros de apoio que pudessem nos dar mais clareza sobre a palavra do ministério e levar as igrejas sempre adiante, avançando com a palavra atual. Então esse foi o encargo, o programa O Livro na Minha Mão. E aí nós passamos a desenvolver, né, as estratégias para poder alcançar. E aí, irmãos, não voltando um pouco o slide, né? Voltando, isso é importante que haja direção na igreja. Aí foi, com o programa, ele trouxe para nós o que? Uma direção. Porque a gente encorajava às vezes os irmãos a falar assim: irmãos, vamos ler mais, passe no serviço de literatura, pegue um livro, compre um livro, pegue um livro para ler. Mas aí a gente sentia o seguinte, que os irmãos chegavam no serviço, e quando ele olhava ali, tinha um monte de livros, e ele ficava em dúvida, que livro ler? Eu começo por onde? Então isso, irmãos, é o seguinte, eu aprendi uma coisa, tá? Eu acho que é importante essa frase falar para vocês agora. Eu aprendi o seguinte: aquilo que é certo, vamos facilitar, e aquilo que é errado, vamos dificultar. Então, amém? Então, o programa, se é algo certo para a gente, se a gente precisa dar essa direção para os irmãos na leitura, então vamos facilitar para eles. Então eu sinto, irmão, que o programa traz para os irmãos uma facilidade de uma direção para seguir. Então vocês sabem que ovelhas, nós não podemos ser como ovelhas se não tem pastor, não é isso? E a principal função do pastor é alimentar as ovelhas, é dar uma direção para as ovelhas. Então foi esse o encargo que nós ganhamos, de dar uma direção para os irmãos, para que os irmãos pudessem saber que livro eles vão ler naquele momento. Então é muito importante, né, eu sinto que é muito importante que em cada igreja nós possamos encorajar os irmãos a ler principalmente o livro do programa. Vocês estão entendendo? Porque, claro que nós temos uma vasta, né, literatura, muitos livros, mas se hoje, né, a palavra mais atual que o Senhor está trazendo para nós, através desses livros, está dando para nós uma direção, então vamos levar a igreja nessa direção. Aí é claro, se o irmão quer ler mais livros, então ele tem mais opções. Mas é muito importante que a gente direcione e mostre para os irmãos, né, a importância de todos os irmãos, em todas as igrejas, estarem vendo a mesma coisa, desfrutando da mesma palavra. Isso, irmão, vai trazer mais ainda unanimidade entre nós. E além disso, né, eu grifei a palavra multidões ali, porque vendo ele as multidões, para quê? A preocupação do Senhor era com as multidões. Então hoje, irmãos, tem tantas pessoas, né, tantas multidões que precisam dessa palavra que nós temos hoje, palavras que nós estamos escutando nessa conferência, palavras que vão ser colocadas depois dentro do alimento diário, para nós ruminarmos durante 6 meses. E essas palavras, nós precisamos não guardar somente conosco, nós temos que alcançar mais pessoas. Então, graças ao Senhor, eu estava tendo comunhão hoje com o Maurício, né, de BH, e ele estava me dizendo que eles já estão colocando, através dos comportores, o programa O Livro na Minha Mão, nos grupos cristãos. Graças ao Senhor, vários grupos cristãos já estão fazendo assinatura, adesão, junto aos comportores, para receber essa palavra também, não somente do alimento diário, mas também do livro, né, que está saindo a cada 2 meses. Então vocês imaginem, irmão, olha só, uma abertura que o Senhor nos deu para alcançar os demais irmãos que não se reúnem conosco. Graças ao Senhor. E eu quero encorajar também, né, os comportores, que eles podem fazer a adesão do programa também para os seus clientes, para as pessoas que eles atendem. Por exemplo, nós sempre falamos e encorajamos os comportores a ter uma carteira de cliente, aqueles clientes fiéis, né, que sempre compram. Então que tal, né, daqui para frente, oferecer esse programa de adesão do Livro na Minha Mão também para seus clientes? Isso é muito importante, porque aí você vai formar uma carteira de cliente fiel, para poder, né, levar também essa palavra para os seus clientes.
Bom, no próximo, né? Eu coloquei duas palavras-chave ali em cima, que é envolvimento e comprometimento. Irmãos, é muito importante que a gente tenha envolvimento e comprometimento. Porque as mudanças só acontecem se tiver comprometimento. Você sabe que para mudar não é fácil, né? Por exemplo, como eu sou administrador, então eu sei o seguinte, que uma cultura, por exemplo, numa empresa, para você mudar uma cultura, é necessário em média 5 anos. Olha só, 5 anos para que as pessoas possam assimilar uma cultura. Então realmente não é fácil. Por quê? Porque cada um pensa diferente, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua opinião. E para que todos acabem, né, absorvendo aquela cultura e andando daquela forma, daquela mesma forma, não é fácil. Por isso requer de nós um esforço, né, tremendo. Não somente de nós que servimos no serviço de literatura, mas também dos cooperadores, dos colaboradores, dos irmãos presbíteros das igrejas, toda a liderança envolvida, imbuída desse propósito de alcançar realmente esse objetivo. Então, se nós queremos realmente alcançar esse objetivo de levar o programa O Livro na Minha Mão, tem que haver em nós um envolvimento e um comprometimento. Então eu coloquei ali a importância do comprometimento de todos, cooperadores, colaboradores, presbíteros, irmãos do serviço de literatura e assim por diante, né? Mudança de cultura não é fácil. Eu coloquei uma frase que eu li, essa frase, e eu guardei. Eu achei muito interessante. Diz o seguinte: leia, quer goste, quer não, até que o hábito seja formado em você. Irmãos, na verdade, não são muitas pessoas que gostam de ler. Você sabia disso? São pouquíssimas pessoas que gostam realmente, que amam realmente ler. Mas algumas que leem hoje, por que elas leem? Porque elas foram ensinadas a ler. Porque elas criaram o hábito da leitura. Não pense que as pessoas gostam de ler simplesmente por acaso. É que desde a infância os pais já começaram a incentivar a leitura, os professores na escola, e essas pessoas foram adquirindo esse hábito, passaram a ler. Tem pessoas que lêem livro dessa grossura aqui, ó. Para eles é um café pequeno. Eles pegam aquilo ali e devoram esses livros. Por quê? Porque foi criado um hábito. Então, você fala assim, o brasileiro não gosta de ler. Os irmãos não gostam de ler. Mas vamos tirar essa frase do nosso vocabulário. Amém? Vamos colocar essa outra frase. Leia, quer goste, quer não, até que o hábito seja formado em você. Então é isso que a gente precisa encorajar os irmãos nas nossas igrejas, a ler. Então, o terceiro ponto diz o seguinte: o livro na minha mão não é algo momentâneo, por isso precisamos instalar o programa nas igrejas. Irmãos, eu não sei, né, se todos os irmãos já ganharam essa visão. Mas o programa O Livro na Minha Mão não é uma coisa assim estanque, não é uma coisa assim isolada, momentânea. O livro na minha mão é algo que veio para ficar. Vocês creem nisso? Vocês já imaginaram, irmãos, todos nós nas igrejas lendo, participando do programa O Livro da Minha Mão, recebendo, né, todos os irmãos da igreja recebendo seu alimento diário. Todos os irmãos da igreja recebendo ali o seu livro a cada 2 meses. As igrejas voltando àquela prática da leitura saudável. Irmãos, imagina as mudanças que vão acontecer nas igrejas. As pessoas que estão chegando agora, os novos convertidos que estão entrando na vida da igreja, já entrar no programa, já começar lendo, já começar desfrutando do alimento diário, do livro. Irmãos, isso vai causar uma reação tremenda na igreja. Mas as coisas não acontecem por acaso. Tudo requer um esforço da nossa parte. É preciso que haja envolvimento, é preciso que haja comprometimento para haver mudança. Se não houver comprometimento, não há mudança. Se não houver envolvimento, não há comprometimento. Então, o que é envolvimento?
Começa a envolver os irmãos. Por exemplo, vocês que fazem parte do serviço de literatura, reúna a equipe. Conversem, orem. Como fazer para que o programa funcione na minha igreja? Que apoio eu preciso buscar? Apoio dos presbíteros? Faz uma reunião com os presbíteros, chama os irmãos, mostra para os irmãos a necessidade de mudança, a necessidade do apoio deles. Os cooperadores também precisam apoiar na sua região, falar sempre do programa nas conferências, quando visitar as igrejas, encorajar também as igrejas a saber como é que está ali, se os irmãos estão aderindo ao programa, se a coisa está acontecendo, se os irmãos estão lendo. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade, cuidar do rebanho de Deus, e principalmente com a palavra. Então o envolvimento se dá pela participação, certo? Então quando você chama pessoas para conversar com elas, para perguntar, para dar sua opinião, sua sugestão, você está envolvendo as pessoas. E quando elas acabam se envolvendo, elas também se comprometem. Aí vem o comprometimento. E com o comprometimento de todos, aí começa a gerar o quê? Mudanças. Então a igreja deixa de ser aquela igreja que não lê, e passa a ser agora uma igreja que lê, que está sendo atualizada o tempo todo. Já imaginou, irmãos, todos os nossos irmãos aí espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, aderindo, né, à leitura saudável, desfrutando dessa palavra, todos nós juntos, em todo lugar você chega, os irmãos estão na mesma sintonia, na mesma frequência. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. E o Senhor vai poder fazer grandes coisas no nosso meio, preparar o vaso, né, para receber os novos irmãos que o Senhor vai mandar para a gente, tá? Dentro desse encargo. Depois de envolver, sim, eu quero só ainda tocar naquela palavra instalar, tá? Vamos instalar esse programa, certo? Fazê-lo acontecer, lembrando os irmãos, não como algo mero, alguma coisa isolada, alguma coisa momentânea, mas algo que daqui para frente vai ser nosso foco, levar os irmãos a valorizar a leitura. Bem-aventurados aqueles que leem. Amém? No próximo slide, vamos falar sobre administração, tá? Entrando um pouquinho mais na questão prática. Irmãos, ter um plano definido com metas claras, saber onde você quer chegar. Irmãos, nada vai funcionar se você não tiver um objetivo definido. As pessoas que têm sucesso na vida, elas conseguem alcançar sucesso porque elas têm um plano definido. Elas têm um objetivo claro na vida delas. E depois que elas estabelecem esse objetivo claro, elas trabalham muito para fazer com que esse objetivo seja alcançado. Então, se nós queremos ter sucesso em qualquer coisa, se nós queremos, irmãos, que as igrejas cresçam em vida, se nós queremos que os irmãos almejem a palavra escrita, almejem a leitura, almejem se desenvolver, vai precisar de um esforço da nossa parte. Nós vamos ter que gastar tempo com as coisas do Senhor. Nós estamos vendo hoje tempos difíceis, né? Onde nós estamos sempre ocupados com tantas coisas, não é? E tem uma frase interessante que eu quero passar para vocês também, que fala assim, que ocupar-se não é produzir. Você pode passar o dia inteiro ocupado, não sei se você quer tiver essa sensação, de passar o dia inteirinho ocupado com muita coisa, mas quando chegar no final da noite, que você vai dormir, você fala assim, mas o que é que eu fiz hoje? Não é? Olha só, eu fiz tantas coisas hoje, eu me ocupei com tantas coisas, mas o que é que realmente eu produzi? O que é que valeu a pena? Então hoje o que acontece? As pessoas estão ocupadas com muitas coisas, é muita distração, é muita tarefa de ocupação. E isso, por quê? Porque falta muitas vezes para nós um plano definido
Um objetivo claro para ser alcançado. Quando você tem um objetivo claro, você fala assim, eu quero chegar ali. Aí, quando você sabe onde você quer chegar, você começa a dar os seus passos para chegar ao seu objetivo. E esses passos, para serem dados, precisam de planejamento. Ninguém pode dar passos sem planejar. Olha só, é importante que você estabeleça objetivos e metas. Objetivo é diferente de meta. Muitas vezes as pessoas confundem, pensam que objetivo é meta, mas não é. Objetivo é uma coisa, meta é outra coisa. O que é objetivo? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então tem algumas pessoas que falam assim, eu quero emagrecer. Isso é uma meta ou objetivo? É um objetivo. Eu quero emagrecer. Agora, o que é uma meta? Meta é algo que é específico. É algo, né, que é mensurável. Você pode medir. É algo que é real. É algo que é específico. É algo que é temporal. Por exemplo, eu quero emagrecer 7 quilos até 31 de dezembro de 2017. Isso é uma meta. A meta você estipula o que você quer alcançar de maneira clara, objetiva, real, e você estabelece o tempo, o limite temporal que você quer. Então vamos lá, objetivo. Outro exemplo para a gente aqui, objetivo. Irmão, eu tenho o objetivo de implantar na minha igreja o programa O Livro na Minha Mão. Amém? É um objetivo. Mas, irmão, se você não sair para buscar as metas, você não vai alcançar. Então você tem que pensar assim, eu vou começar com o quê? Com 70% dos irmãos, ou 50%, ou 60%, eu não sei. Mas você estabelece o quê? Agora você estabelece um alvo. Ou seja, eu quero implantar o livro na minha mão, na minha localidade, e eu vou começar com 70%. Eu quero alcançar 70% dos irmãos. Na minha igreja tem 10 irmãos reunindo, e eu quero alcançar 7 irmãos com o programa O Livro na Minha Mão. Isso é meta. Aí continuando, sim, mas até quando? Até 31 de dezembro de 2017, eu quero alcançar a minha meta. Se você não disser para você mesmo, qual é a sua meta clara, quanto você quer alcançar, e em que tempo você quer realmente alcançar, você não irá conseguir. Será muito difícil. Por isso, irmãos, é importante que a gente saiba a diferença entre objetivo e meta. Que tal estipularmos metas para alcançarmos 70% do programa O Livro na Minha Mão? Nós colocamos essa meta na nossa região. Graças ao Senhor, irmãos, nós já passamos das 1.600 assinaturas na nossa região. Mais de 1.600 adesões. E nós estamos agora fazendo o seguinte, né, entrando em contato com as igrejas, com os irmãos, e falando assim, irmãos, olha, vocês já conseguiram 50%, só falta 20%, hein? Vamos trabalhar. Nós temos até dezembro para conseguir essa meta, vamos correr atrás. Então isso aí vai ficando vivo na mente da gente, e isso vai possibilitar nós alcançarmos nossa meta. Você vai ter muito mais possibilidade de alcance do que se você não estipular metas que sejam específicas, tá? Esse detalhe que eu falei, específica, mensurável, tá? Alcançável, realista e temporal, tá? Então, sendo bem simples, estabeleça um número e estabeleça um prazo para você alcançar, tá certo? Isso vale para tudo, irmão, para todas as coisas, tá? Vamos lá. Depois, planejar, executar e acompanhar. Na administração tem algo que a gente chama de PDCA. PDCA é um acrônimo, né, para 4 palavras em inglês, né, que é plan, de planejar, do, de executar, aí depois vem C, de checar, e A, de action, de ação. Então, planejar, executar, checar, que é monitorar ou acompanhar, e agir novamente, né, fica no ciclo do PDCA. Então, irmãos, isso aqui, resumindo, administrar significa isso. Significa você planejar, estabelecer os passos que você quer alcançar. Olha só, você estabelece, por exemplo, eu quero chegar naquele microfone lá. Mas aí eu preciso estabelecer o quê? Passos.
Então eu vou dar, por exemplo, 10 passos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E aí você vai sentindo que você está se aproximando do seu alvo a cada passo. Logicamente, nem todos os passos que você planejar vai acontecer de você dar esse passo. Pode ser que as coisas mudem. Aí que entra a questão de você mudar a estratégia, mudar a maneira de operar. Mas é importante que você já tenha um planejamento inicial para começar. E que você execute o planejamento. Irmãos, a maior dificuldade hoje não é somente na igreja. A maior dificuldade hoje nas empresas, no mundo corporativo, é de pessoas que executem. Vocês sabem que por um bom tempo estava se pagando muito caro para pessoas que tinham ideias. Olha, quanto mais ideias, né, melhor. Só que hoje, em primeiro lugar, estão as pessoas que sabem executar. Porque que adianta eu ter uma boa ideia, mas eu não sei executar. Então você precisa ter a boa ideia e saber executar. Só que quando você vai para a execução, você precisa de envolvimento, trazer pessoas. A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. A pessoa certa no lugar certo. O plano, o objetivo definido. Agora eu tenho que buscar gente que possa cooperar comigo para fazer isso acontecer. Você não consegue nada sozinho. Você precisa da ajuda das pessoas. Então, planejar, executar e acompanhar. Irmãos, aí raras pessoas acompanham o que estão fazendo. Sabe o que é que a gente faz geralmente? A maioria faz assim, ó. Vamos lá, eu quero implantar o programa Livro da Minha Mão na minha localidade. Eu vou falar para os irmãos, vai dar um aviso na frente. Irmãos, o programa é maravilhoso, tá? Você vai receber a cada 2 meses um livro. Você vai já ter garantida a sua assinatura do Alimento Diário durante o ano inteiro, tá? Você também procura o serviço de literatura para você lá fazer sua adesão. Quero encorajar todos vocês a fazer isso. Isso é encorajamento. Mas a execução requer praticidade. Requer o serviço se reunir. Como é que nós vamos fazer isso acontecer? Uma coisa é você querer que a coisa aconteça. Outra coisa é você fazer ela acontecer. Então não é fácil fazer as coisas acontecer. Precisa de muita reunião, muita sugestão, ideias. E aí a partir daí compromisso, envolvimento. Tudo isso, irmãos, para fazer com que as coisas aconteçam. Não é fácil. Mas nós estamos vivendo num mundo hoje, como eu falei, muito corrido. Nós somos cobrados no trabalho, nós somos cobrados na empresa, nós somos cobrados em casa. Hoje nós executamos muitos papéis, não é? A pessoa que é empresária, ele tem um papel de empresário. Aí tem o papel também de marido, tem o papel de pai, tem o papel de filho, tem o papel de estudante também que está se aperfeiçoando, se capacitando, tem o papel de irmão responsável da igreja, tem o papel às vezes de cooperador da região. Então o que acontece? Esses muitos papéis que nós temos hoje requer muitas vezes nós atenção para eles. E nós precisamos ser equilibrados para dar atenção adequada para cada papel desse. Mas geralmente o que é que a gente faz? A gente cuida das coisas da gente, né? A gente corre atrás do trabalho, passa 8 horas, 10 horas trabalhando, aí chega em casa, aí corre para a universidade, vai estudar, e aí passa o tempo todo envolvido com tantas coisas. E a gente não consegue se envolver e se comprometer com as coisas do Senhor. Aí o que acontece? Chegamos atrasados nas reuniões, às vezes, não é? Esquecemos de ler a Bíblia. Não temos tempo para ler os livros. Não temos tempo para ler o Alimento Diário. E o tempo vai passando. Só, irmãos, que nós precisamos saber na nossa vida o que é prioritário. Nunca diga não tenho tempo. Você sempre vai ter tempo. O tempo é uma coisa que foi distribuído de maneira equitativa para todos nós. Eu tenho 24 horas, ninguém tem mais tempo do que eu. Não é? Ninguém tem mais tempo que vocês. Todos nós temos um tempo igual, 24 horas. Agora a questão é, como é que eu vou distribuir o meu tempo?
Agora, nessa distribuição é que entra o quê? Entra a questão da prioridade. O Senhor, irmãos, tem que ficar em primeiro lugar em nossa vida. Amém? O Senhor buscou, melhor, o Senhor falou lá em Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Você crê nisso? Amém? Então, irmão, se tem algo que a gente deve se comprometer primeiramente, é com o reino dos céus. Amém? Então, acompanhar, o que é acompanhar de maneira bem prática, tá? Definimos o nosso objetivo, programa Livro na Minha Mão. Agora definimos as metas. Nós queremos alcançar 70% dos irmãos até 31 de dezembro de 2017. Agora vamos fazer para a parte de execução, de planejamento. O que é que nós vamos fazer? Nós temos essa ideia, essa. 10 ideias lá, 10 ideias. Tá, dessas 10 ideias, quais são as 2 ou 3 que vão causar maior impacto no alcance da minha meta? Essa aqui, número 3, essa número 4. Escolhe essas 2 aí. Porque tem uma regra, eu vou falar para vocês, na administração chamada teoria de Pareto. Ele descobriu o seguinte, que 20% das riquezas de um país, ou melhor, 80% da riqueza de um país estava na mão de 20% das pessoas. Ele descobriu isso, fazendo os cálculos. E aí depois, os estudiosos foram ver mais esse assunto, né? E perceberam que para tudo na vida funciona assim. Por exemplo, se você é um empresário, você vai perceber o seguinte, que 20% dos produtos que você vende, eles têm um impacto de 80% no resultado das suas vendas. Vocês já viram lá, nos guichês das companhias aéreas, tem 3 filas, né? Tem uma fila para prioridade, não é isso? As pessoas com portador de deficiências especiais, tá lá. Depois vem a segunda fila, que é a fila de pessoas que têm cartão fidelidade. E depois tem a terceira fila, que é de todos, não é? E você olha que ali tem aquela filazinha, né? Quando você olha para aquela fila grandona lá, bem grande, é a maioria. Mas a companhia, ela fideliza os seus 20%. Aquelas pessoas que estão ali no fidelidade são os 20% da companhia. Ou seja, são as pessoas que viajam 80%, que dá mais resultado para eles. Por isso que existe isso. Então a mesma coisa, isso funciona para tudo. Por exemplo, quando você fizer um brainstorm, que a gente chama, na verdade aqui em Minas fala assim, palpite de ideias, né? Um toró de ideias, né? Um toró de ideias. Ou seja, são sugestões, tá? Irmãos, o que nós vamos fazer para implantar com sucesso o programa O Livro na Minha Mão aqui na nossa cidade? Aí começam as ideias, você dá uma ideia, eu anoto. Você dá outra ideia, eu anoto. Você dá outra ideia, eu vou anotando as ideias, tá? 10 ideias, tá? Dessas 10 ideias aqui, se fosse escolher 3, 2 ou 3, que fosse trazer maior impacto para a gente, quais seriam as ideias? Seria essa e essa. E essa aqui, 3 ideias, tira as 3 ideias, pratica aquilo ali. Quando você começar a praticar, você vai alcançar 80% do resultado. Sabia disso? Isso está ligado à questão de quê? De estratégia. Isso é estratégia, tá? E criatividade. Irmãos, vamos usar nossa criatividade, nossa iniciativa para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, né, estava vendo uma mensagem que o Wesley liberou sobre para mulheres, para as irmãs. E nessa mensagem, não sei se vocês escutaram, tá? Ele fala sobre Joquebede. Joquebede era a mãe de Moisés. E ela teve uma visão. Ela tinha a mesma visão que Deus. E quando ela foi implantar essa visão, ela teve criatividade. O que é que ela fez? Ela queria que ela colocou Moisés ali no rio, não é isso? Mas para que isso acontecesse, o que é que ela fez?
ela pegou junco, ali ela conseguiu fazer com aquele junco, ela construiu um cesto, ela usou betume, ela calafetou o cesto, ela colocou ali um paninho, colocou Moisés, tudo isso é criatividade, para fazer a coisa acontecer. E aí ela colocou o quê? O cesto no carriçal do rio, não é isso? E o rio Nilo levou, e aí sim é o quê? Agora você entregou na mão do Senhor. Amém? Depois você faz as coisas com oração, que você usa sua criatividade, sua iniciativa, trabalha, aí você coloca agora na mão do Senhor, o Senhor agora é contigo. E o Senhor vai tocar no coração dos irmãos. Amém? E aí o que aconteceu? Ela ainda teve, além de criatividade e iniciativa, ela foi responsável, ela ficou acompanhando, né? Ou seja, Miriam foi acompanhando ali o cesto, acompanhando o desenrolar do que aqui ia acontecer. Irmãos, a mesma coisa num projeto nosso. Qualquer projeto nós temos que acompanhar, saber o que está acontecendo, se precisa mudar a estratégia. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos, se na localidade de vocês, na igreja, quando você reúne, o seu serviço não está tendo resultado, mude a estratégia. Amém? Porque a estratégia que você está usando hoje não está sendo suficiente para trazer resultado. Muda a estratégia. É impossível que usando a mesma estratégia você vai conseguir resultado diferente. Então muda a estratégia, tá bom? E usa a criatividade. E o último ponto é relacionamento, porque com pessoas, o que faz a coisa acontecer são as pessoas. E nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Como é que eu vou encorajar as pessoas a ser um com o meu plano? Olha só, qual é o nosso plano? Implantar, por exemplo, na prática aqui eu estou falando eu estou falando aqui sobre o livro da minha mão, né? Então vamos lá. Meu plano é implantar na minha localidade o livro da minha mão. Mas eu preciso de pessoas para executar esse plano. Como é que eu vou conquistar essas pessoas? Como é que eu vou atrair essas pessoas para cooperar comigo? Para fazer junto comigo a coisa acontecer? Como é que eu vou motivá-las? Como é que eu vou me comunicar com elas? Irmãos, isso é muito importante. Porque senão nós não conseguimos ter êxito. Vamos passar o próximo slide. Sobre estratégia, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso encorajar os irmãos líderes na minha localidade. Puxa vida, será que os irmãos presbíteros da minha localidade estão se importando com o serviço de literatura? Se estão, amém, vamos ainda, né, encorajar para que isso aconteça mais. Mas se de repente não, talvez estão ocupados com outras coisas, precisa ganhar esses irmãos para o nosso lado, para cooperar conosco. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu encorajo os irmãos? Eu até falei aqui, né? Eu garanto a vocês, irmãos, se o serviço, né, se reunir, orar, tiver comunhão e tiver alguma coisa para apresentar de prática, e aí esses irmãos chegarem até junto dos irmãos responsáveis e falar: irmão, nós queremos ter uma comunhão com vocês. Nós queremos apresentar algo que nós ganhamos aqui na comunhão e nós queremos o apoio de vocês. Vocês podem nos apoiar, podemos marcar uma reunião. Vocês acham que os irmãos vão rejeitar esse convite? Não, né? Com certeza os irmãos vão dizer: amém, irmão, queremos ouvir vocês, né? E aí vocês mostram o plano e perguntam: tem mais alguma coisa que você possa acrescentar? Vamos buscar parceiros para fazer as coisas acontecerem. Estabelecer as metas, aquilo que eu falei, tudo tem que ter meta. Não se esqueça, tem objetivo, mas tem que ter metas. Relacionar todos os que já aderiram ao plano. Voltando, estou falando do plano, o livro na minha mão, meu programa. Porque na minha igreja, quantos já tem? Nós temos 100 irmãos reunindo aqui. Quantos já aderiram ao programa? Eu não sei. Se você não sabe, vai ficar difícil você conseguir resultados bons. Então procure se inteirar. A cada semana, procure saber: olha, alguém novo entrou, quantos já entraram, quem foi que entrou, quem falta ainda entrar no programa, quem falta aderir no programa. Ganhe o encargo de relacionar tudo isso para fazer realmente a coisa acontecer.
Depois, faça um trabalho corpo a corpo. Irmãos, aquela questão de você ficar esperando, não funciona mais. Irmãos, olha, procura o serviço ali, quando terminar a reunião, procura o serviço. Quando termina a reunião, você já esqueceu aquele aviso. Aí você vai lanchar, vai conversar com outra pessoa, vai resolver outro assunto, vai para outra reunião. Daqui a pouco todo mundo dispersa e você não consegue resolver. Então tem que haver um trabalho corpo a corpo. Tem que facilitar a comunicação entre o próprio serviço, a comunicação com a igreja. Por exemplo, né, nós sabemos, irmão, que a comunicação ela é fundamental para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, nós temos no nosso serviço, né, na nossa cidade, nós temos um grupo de WhatsApp só com o serviço daquela localidade. Nós temos um outro grupo de WhatsApp que é Literatura Região 4. Então, todas as igrejas, nós cadastramos cada irmão de cada igreja que faz parte do serviço nesse grupo. Então, tudo que tem de novidade, de vídeo, né, de coisas importantes para prosseguir na questão do progresso do Evangelho, para expandir a literatura, para expandir o serviço, para melhorar o serviço, nós colocamos nesse grupo, para ajudar as igrejas. E esse grupo é fomentado o tempo todo ali, os irmãos, né, mandam resposta, fazem perguntas, tudo ali nesse grupo, a comunicação facilitada, usar a tecnologia que nós temos hoje. E também, nós temos um grupo dos cooperadores também, juntamente com todos os irmãos responsáveis, presbíteros das igrejas, todas elas, nesse grupo. Então, tudo que a gente quer para efeito de avançarmos, né, de uma única maneira, nós colocamos ali, para os irmãos. Então, ali nesse grupo, a gente fomenta tudo isso aí. Comunicação é importante, irmãos, tá? Então, e por último, né, vamos trabalhar também por GFCM, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Fazer com que, através do GFCM, nós possamos ali implantar o programa O Livro na Minha Mão, tá bom? Próximo slide. Aqui eu trouxe, né, 4 conceitos que estão ligados com a administração, tá? Então, administrar significa planejar, organizar, liderar e acompanhar. Pronto, aí está o resumo de administração, tá? Primeiro, planejar. Planejar é criar o quê? Um plano para alcançar um determinado objetivo, prevendo e organizando ações que irão acontecer no futuro. Isso aí é planejar. Vocês acham que é importante planejamento ou não? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas se planejam na vida? Se perguntar assim a vocês, tá? Irmãos, daqui a 5 anos, como é que você quer estar? Em termos de carreira, em termos profissionais, em termos de família, em termos de igreja, em termos de quantidade de número de irmãos da igreja, em termos de número de igrejas na região. A gente tem planejamento para isso? Ou simplesmente a gente vai passando o tempo assim, ó, vai vivendo a vida da igreja assim, tem uma reunião hoje, partir do pão, aí você parte o pão, vai para casa. Tem outra reunião aqui, grupo familiar, reuniu, vai para casa. Outra reunião ministerial, reuniu, vai para casa. Reunião de oração e assim por diante. E vai passando 1 ano, vai passando 2 anos, vai passando 10 anos, o senhor vai voltar. E aí, você estava há 10 anos reunindo naquela igreja com 30 irmãos. E daqui a 1 ano tem 30 irmãos. E daqui a 10 anos tem 30 irmãos. E o senhor volta e tem 30 irmãos. O que é que falta, irmãos? Planejamento. Você pode falar assim, não, mas não vamos planejar não, porque o Espírito é quem leva tudo. O Espírito leva tudo e não está conseguindo multiplicar o número de irmãos na sua cidade. Tem 30 irmãos, faz 20 anos, e que Espírito é esse? Será que o Espírito quer que permaneça 20 anos, 30 irmãos reunidos? Então falta alguma coisa, não falta? Falta fazer o que Joquebede fez. Joquebede ganhou a visão, mas ela teve iniciativa. Ela teve criatividade.
ela teve responsabilidade, ela teve compromisso, ela fez as coisas acontecerem. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem. Agora, claro que a gente não faz nada, irmãos, sem o Senhor, não é? Porque o próprio Senhor falou, sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Ó Senhor Jesus, então vamos planejar, vamos organizar ações que possam nos levar a determinados objetivos, tá? Segundo passo é organizar. O que é organizar? Isso é muito importante, irmãos. Determinar quais tarefas devem ser realizadas e quem vai realizar essas tarefas. É a pessoa certa no lugar certo. Então, por exemplo, já que a gente está falando sobre o programa, já que está falando sobre a questão do serviço de literatura, tá, nas igrejas, quem está servindo é a pessoa certa na sua localidade? Nós vamos ver daqui a pouco se a pessoa é realmente a pessoa certa, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não adianta colocar qualquer pessoa para servir. Irmãos, Deus deu um dom para cada um de nós. E o dom é aquilo que você gosta de fazer. É aquilo que você ama fazer. Não adianta colocar a pessoa para servir se ele não tem interesse, não gosta daquilo que está fazendo. Vai ser um peso para os irmãos. Então vamos procurar, orar ao Senhor e saber quem é que pode, quem é que tem cargo, quem é que tem, né, quem é que ama esse serviço. Isso é muito importante, trabalhar a pessoa certa no lugar certo. Organizar significa você definir o que é que tem que ser feito. Mas agora quem vai fazer? Ah, é fulano que vai fazer. Então, irmão, isso aqui é com você. Não vou me preocupar. E você começa a colocar ali a pessoa certa no lugar certo. Aí as coisas acontecem. Terceiro ponto é liderar. Nós temos que liderar os irmãos. Quer liderar? Dirigir e coordenar as pessoas, escolhendo os canais mais eficientes de comunicação, resolvendo possíveis conflitos e motivando a equipe. Eu pergunto, quando a gente está servindo, acontece conflito ou não? Sim ou não? Não acontece? Como administrar conflito? Nós temos que aprender. Então, quando a gente está assim, só reunido, é uma maravilha, não é? Mas quando vai servir juntos, aí cada um traz sua cultura, sua sugestão, sua, né, opinião, sua maneira de fazer, sua prática. E aí é que entra os conflitos. Não, é melhor assim, não, é melhor dessa outra forma, tal. Como chegar a fazer as coisas de uma maneira unânime, né? Resolver os conflitos. Nós precisamos resolver. Saber se comunicar com as pessoas, ouvir as pessoas, ouvir a sugestão. Você chama junto o serviço de literatura e vai conversar com os irmãos. Escutar os irmãos, as ideias. Mesmo que seja a ideia que você acha que é mais fraquinha, mas ainda aceite. Não faça juízo das ideias dos irmãos. Receba. E aí juntos vamos procurar o melhor caminho. Quais dessas ideias? A ideia pode ser boa, mas talvez tenha uma ou outra que seja mais eficiente. Aí começa a escolher as melhores ideias, as mais eficientes, põe em prática. Opa, se não deu certo, muda. Mas irmãos, liderar não é fácil, tá? Então, significa dirigir as pessoas, coordená-las, de modo que a gente possa resolver os possíveis conflitos e motivar a equipe, estar sempre motivada a servir o Senhor, tá bom? E o quarto ponto é acompanhar. Vamos ler aí, acompanhar? Amém. É isso mesmo. Monitorar o desempenho do serviço, né? Ou seja, o desempenho real tem de ser comparado às metas previamente estabelecidas. Ou seja, olha, eu estabeleci chegar naquele microfone lá. E aí, os passos que eu estou dando, tá indo em direção a ele? Opa, tá não, vamos corrigir. Corrige o passo e vai em direção. Agora eu acertei. Daqui a pouco você, opa, estou errando novamente. Então, ajeita até você chegar onde você quer. Então, é acompanhar. E você não consegue saber se está na direção certa se você não acompanhar. Tudo é necessário que haja acompanhamento. E para que haja acompanhamento, é preciso você gastar tempo com isso. Amém? Relatórios, né? Alguns apontamentos para você saber. Tudo isso aí, irmãos, é importante, tá? Próximo passo.
Agora a gente vai entrar na prática do serviço. Tá? Alguns slides que eu coloquei aqui, que vão trazer alguma coisa mais prática para a gente, tá? Vamos lá. Primeiro slide. Os que servem, né? Olha lá, a pessoa certa no lugar certo, tá lá em cima, tá vendo? A pessoa certa no lugar certo. Primeiro ponto. Os que servem nessa área devem ter plena visão da importância da literatura na igreja e ainda respirar esse encargo. Olha só, eu tenho que colocar para servir comigo as pessoas que têm visão, as pessoas que respiram o encargo da literatura, senão não vai conseguir passar para outros o encargo. Segundo, deve ser pessoas que leem e que promovem a literatura entre os irmãos. Já pensou, você está trabalhando com livros, mas você não lê? Um comportor que trabalha distribuindo livro, mas ele não lê. Vai ficar difícil para ele encorajar as pessoas. Um irmão que serve no serviço de literatura, mas não lê. Ele mesmo não lê. Como ele vai encorajar? Então é importante que sejam pessoas que leem. Terceiro ponto, devem ser pessoas ousadas, ativas, dinâmicas, responsáveis e sobretudo de espírito exercitado. Ou seja, não é uma pessoa passiva, não é uma pessoa parada, estagnada, esperando que as coisas aconteçam. Irmão, nós não podemos esperar as coisas acontecer, tem que avançar. Nós temos que ser aqueles que fazem as coisas acontecer. Tem até um ditado, não sei se eu me lembro, que diz assim, né? Tem pessoas que fazem as coisas acontecer. Tem pessoas, né, que não conseguem fazer as coisas acontecer. E tem pessoas que perguntam, o que é que aconteceu? Né? Que ela não sabe nem o que aconteceu. Então tem que estar, né, procurando ser pessoas que fazem as coisas acontecer. Tá bom? Então tem que ser ousado, tem que ser ativo, tem que ser dinâmico, né? Procurar os irmãos na reunião, né? Tá ali com o livro. Eu cheguei lá eu estava numa reunião nos Estados Unidos, e aí nessa reunião, assim que eu entrei, um irmão me abordou com um livro e falou assim: irmãos, esse livro aqui, graças ao Senhor, já saiu aqui, ó, em inglês, né? Lá na cidade. Aí falou assim, aí quando ele me ofereceu o livro, eu fiquei constrangido a comprar o livro. Eu comprei o livro, porque para treinar mais o inglês, né? Então eu comprei o livro. Mas olha só, alguém veio me oferecer o livro na entrada. Então é muito importante. Você entra às vezes num local de reunião, ninguém te oferece um livro. Termina a reunião, ninguém te oferece um livro. Você vai embora, ninguém ofereceu o livro a você. Está vendo, irmãos? Como a gente precisa mudar? Então chega na reunião e já tem gente ali com o livro na mão. Para colocar o livro aonde? Na sua mão. Então tem que ser pessoa que faz a coisa acontecer. Tá bom? Vamos lá. A postura de quem serve na literatura não pode ser de passividade ou de espera, mas de despertar o apreço e o apetite dos irmãos para com os livros. Já falei sobre isso. A vestimenta de quem serve deve ser sóbria e decente, com boa apresentação. Até a maneira de vestir é importante quando nós estamos servindo os irmãos. Amém? Próximo. Agora, com relação ao lugar onde você vai servir os irmãos, o serviço, como é que deve ser feito? Estabelecer o serviço no local de reuniões, em lugar visível. Olha só, de fácil acesso para os irmãos. Além de você ser alguém que está levando o livro, ainda deixar o serviço no melhor lugar do local, lugar onde todo mundo vai passar por ele. Isso é muito importante para que facilitar, aquilo que eu falei no começo da reunião, facilite o que é certo, dificulta o que é errado, tá? Eu vou contar para os irmãos assim, né? Como é que eu faço? Por exemplo, acordar cedo para fazer ginástica não é fácil, né? Fazer exercício para academia, logo cedinho, 5h30 da manhã. Aí eu acordo 5h45, né, para fazer academia, 5h45 da manhã. Aí, mas isso é fácil? É difícil. Aí sabe o que eu faço para facilitar o que é certo? Para mim é certo isso. Aí eu faço o seguinte, ó, no dia anterior, eu já pego o meu tênis, minha meia, o meu short, a minha camiseta, e já deixo tudo já separado.
para não ter desculpa. Já coloco o meu despertador bem distante, para não acontecer aquele negócio de tocou aqui, né? Não, eu tenho que dificultar o que é errado, então eu facilito o que é certo, põe ele longe. Então eu acordei de manhã, ele tocou, eu já corro, já desligo ele, aí já sei, opa, já está aqui meu material para a academia, tá? Preparo tudo, já visto e já sai para a academia. Já imaginou, chegando no dia seguinte, você fala assim, mas cadê aquele meu short, estava onde? Já começou a dificultar. E meu sapato, onde é que está? Meu tênis da academia, vou procurar. Aí você sabe uma coisa, eu não vou hoje não, deixa eu ir amanhã. Então facilita o que é certo, dificulta o errado, tá bom? Expor os livros em mesas e expositores que facilitem a visualização e o manuseio. Facilite o acesso. Mais uma vez, facilite para os irmãos. E por fim, guardar os livros em local livre de umidade e de preferência em armários após cada reunião. Irmão, não é fácil você vir na literatura, você chega mais cedo do que os irmãos. Você tem que orar ao Senhor ali. Você tem que preparar o serviço, arrumar os livros, passar um paninho, deixar tudo em ordem. Depois você tem que pegar os livros novamente, guardar tudo, né? Guardar o caixa, fazer, né? Guardar os relatórios de venda, tudo aquilo ali não é fácil, irmãos. A gente sabe disso, né? Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? Por isso o Senhor chamou a gente, né, para fazer isso aí. Vamos fazer? Amém? Próximo slide. Olha só, eu trouxe 2 slides, que é esse aqui e o próximo, que eu vou mostrar para vocês, tá? Para mostrar para vocês que para montar um serviço não precisa ser uma igreja grande, né? Ah, eu tenho que comprar um mobiliário, tem que fazer um negócio bem bonito assim. Não, tem uma coisa bonita, você pode fazer com pouca coisa. Olha só, aí tem um bannerzinho lá no final, tem ali, ó, os livros ali em cima, poucos livros, né? De cima, tá ali, alguns em destaque. Olha só, bem arrumadinho. Olha aí o outro aí, ó, a outra foto. Olha só, outro aí, ó. Isso aí é um serviço. Uma igreja que tem 15 irmãos reunindo, 20 irmãos reunindo, 10 irmãos reunindo, pode ter um serviço desse aí sem nenhum problema, não é? Então, irmãos, nós podemos fazer muito com pouca coisa. Tem que ter o quê? Criatividade, tá certo? Passando o próximo. Dedicação ao serviço. Os que servem devem chegar pelo menos 30 minutos antes do início da reunião para preparação e oração pelo serviço. Olha só, preparar o serviço é orar pelo serviço. E os irmãos responsáveis das igrejas devem dedicar um tempo para divulgação e promoção dos livros e reforçar o encargo junto aos irmãos. Olha só, eu coloquei aí divulgação e promoção. Uma coisa é você divulgar, outra coisa é você promover, né? Então, os que estão à frente ali, os irmãos responsáveis, a liderança, né? Juntamente com vocês que são irmãos, que estão lidando com o livro, ser aqueles que estão ali encorajando, estão ali, né, se dedicando, ali divulgando o livro, promovendo o livro, né, gerando encargo nos irmãos pela leitura. Irmãos, não é fácil, né? Como uma mãe que cuida de filho, né? Eu vejo que às vezes o filho não quer comer. O filho não quer comer, e você vai fazer o quê? Ah, tudo bem, quando ele quiser comer, ele come, é assim? Não, você chora, você ora, você se desespera, você usa a criatividade, você toma iniciativa de alguma maneira, algumas formas, você busca, né, maneiras de fazer a coisa acontecer, não é assim? A mesma coisa, irmão, deve ser o nosso desespero com os irmãos. Se os irmãos não estão lendo, nós temos que chorar, nós temos que orar, nós temos que nos desesperar, nós temos que criar alternativas para ele, facilitar tudo, irmãos, para que a gente possa ver a igreja lendo. Bem-aventurado aqueles que leem. Próximo. Supervisão do serviço, tá? Entre os irmãos que servem deve haver um coordenador que se responsabilize pelo serviço, dando as orientações necessárias para o bom andamento do serviço. É importante que um presbítero possa acompanhar o serviço, fazendo reuniões mensais, com o fim de acompanhar cada detalhe. Irmão, eu tenho certeza que se brincar, nem 10% do serviço faz uma reunião mensal, né? Uma reunião por mês.
Deixa eu perguntar aqui, de vocês, quem faz uma reunião todo mês do serviço? Uma reunião específica para saber estoque, pedido, né? Saber quantos irmãos compraram, os que não compraram naquele mês, né? Quem já aderiu ao programa, quem não aderiu ainda. Quais são as ideias novas, novas metas, se está batendo a meta ou se não está, se o planejamento está sendo seguido de perto. Eu acho que talvez aqui 10%, né? Não vou nem pedir para levantar a mão. Não é? Deixa a mão baixa, né? Mas eu pergunto, podemos ou não podemos mudar? Amém? Começa, irmão, mesmo que você não saiba, né, muita coisa, começa, as ideias vão surgir, aí começa a se envolver, começa a comprometer, algo vai acontecer. Eu garanto uma coisa, do jeito que está não vai ficar, vai melhorar. Amém? Vamos lá, próximo. Administração do serviço, tá? Promover uma reunião mensal de avaliação. Olha só, para quê? Acompanhar o desempenho do serviço. Segundo, verificar o caixa disponível e estoque de livros. Como é que está nosso estoque? Como é que está de caixa? Analisar relatórios de conta a pagar, conta a receber. Olha só, quanto é que nós estamos devendo aí para a cooperativa? Quanto é que falta receber dos irmãos? Tem que acompanhar tudo isso, né? Acompanhar possível inadimplência que possa acontecer, ó, quem está atrasado, como a gente pode cobrar, como é que a gente pode encorajar esse irmão a pagar essa dívida e tal. Estabelecer novas metas, sempre, né, procurar algo novo, avançar mais. Preparar os pedidos mensais das cooperativas, fazer um pedido, né, irmão, tem aquele livro? Tem não. Anota. Aí chegou outro irmão, e o livro? Tem aquele livro? Tem não. Passou batido novamente. E aí, passa o mês e aquele livro não chega. E o irmão esqueceu de fazer o pedido. Então, faz assim, né? Eu me lembro que eu já fui empresário também. E eu tinha loja assim de ferragens, né? Ferragens de madeira. E aí, eu orientava o meu pessoal para quando chegasse alguém e perguntava assim, tem tal item? E se a gente não tivesse, aí ele anotava aquele item. Para pegar aquela relação, para no meu novo pedido, colocar aqueles materiais que estavam faltando. Então a gente tem que ter essa cabeça, né, de empresário também no nosso serviço. E a gente precisa ter o serviço como sendo nosso, é o nosso empreendimento, é o empreendimento de Deus, não é? Eu tenho que servir da melhor maneira possível ao Senhor. Irmãos, a gente viu, né, como o exemplo para nós de Mondong, né? Serviu sempre da melhor maneira possível, né? Vamos servir o Senhor da melhor maneira, né? O Senhor merece isso, né? Merece nosso empenho, nossa dedicação, nossa criatividade, nossa iniciativa, Ele merece tudo isso, irmãos. Vamos, né, servir o Senhor da melhor maneira. Como Jeremias fala assim, Jeremias diz assim, ai daquele, né, que fizer a obra do Senhor relaxadamente, né? Nós não podemos ser relaxados com as coisas do Senhor. Tem que fazer da melhor maneira, irmãos. Você sempre tem que ter sua consciência que o serviço que você serve, você está fazendo da melhor maneira possível para o Senhor. Amém? Depois, né, que mais? Preparar os pedidos, fazer escalas e encorajar a equipe, né, o tempo todo fazendo isso. O que mais? Estamos chegando no final. Eficiência na gestão. Olha só, aquilo que eu falei, focar em ações que trazem mais resultado. Olha só, de 10 ações, dessas 10, quais são as 2 ou 3 melhores? Foca nelas, tá? Aproveita a dica. Fazer treinamentos com todos os envolvidos no serviço. Treine os irmãos. Na nossa região, nós temos um treinamento a cada 6 meses. Nós reunimos, né, as lideranças dos serviços de literatura e nós treinamos os irmãos. Para que aperfeiçoamos os irmãos. O tempo todo, irmão, cada treinamento é um novo encorajamento. Os irmãos saem mais encorajados para avançar. Então, façam isso também na localidade. Treine os irmãos ali que servem no serviço. Ajude os irmãos a servir. Montar uma lojinha, né, entre aspas ali, um serviço atraente, que atrai os irmãos. Ter uma atitude proativa. Olha só, sempre, né, tomar iniciativa.
O serviço deve ir até os irmãos, fazer vendas antecipadas, né? Procura correr atrás, procurar saber dos irmãos, vender com antecipação, não esperar o irmão vir, ir até os irmãos. Sobre o programa, vai atrás dos irmãos. Quem não fez ainda, é meu alvo, eu tenho que levar esse irmão a fazer. Amém? Até 31 de dezembro, né, por exemplo, até 31 de dezembro eu quero cumprir minha meta, eu quero bater minha meta. Vá dormir pensando na sua meta, acorde pensando na meta, trabalhe pensando na meta, amém? É isso aí, tudo pensando na meta. Essa meta é a meta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Próximo slide. Sim, aí eu coloquei ainda aqui. Ter uma atitude proativa, né? Falei. A criação de um grupo de WhatsApp, né, no serviço de literatura. É importante ter um grupo para se comunicar com os irmãos. Escala, né, projeto Livro na Minha Mão, ali encorajar, colocar a palavra de encorajamento. Tudo isso aí, irmãos, é importante. Vale tudo, né, desde que a gente consiga bater nossa meta para o Senhor. Amém? E aí, finalizou, tá? Vamos ler esse versículo mais uma vez, tá? Todos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora eu quero abrir o seguinte, tá? Abrir para que, se os irmãos têm alguma pergunta, né, que tem alguma dúvida, eu quero abrir um pouquinho agora para isso aí, tá? Está aberto. Quem não tiver, assim, quem não quiser vir aqui perguntar, pode fazer um bilhetinho aí, perguntar. E se quiser também perguntar aqui, pode vir à frente que a gente vai passar um. Quer saber se essa palestra vai ser gravada pelo Instituto? Já foi gravado, está sendo gravado, aliás, né? E nós vamos disponibilizar no nosso portal do Instituto e vai ficar também nos aplicativos, tá? Eu vou falar um pouquinho amanhã sobre o aplicativo. A gente desenvolveu um aplicativo muito bom, excelente, tá? Vou mostrar para os irmãos. Vai ficar gravado sim, viu, irmão? Tá bom? Aí vocês podem depois ver, ruminar, mostrar para outros irmãos também, de forma que a gente possa ganhar mais resultado para o Senhor, tá? A mídia, os slides, né? Também, tá? Nós vamos colocar, pedir para disponibilizar também no portal um lugar onde você possa baixar, tá bom? Todo mundo entendeu bem? Mais alguma pergunta? Sobre o programa do livro. Sim, sim. Urtiga. Se tiver alguma dúvida no momento da implantação do projeto na igreja, a gente pode ter acesso a você ou algum cooperador para tirar dúvidas? Eu vou disponibilizar para os irmãos depois, tá? Vocês podem anotar aí, tá? Meu telefone, o número do meu telefone. Eu terei o maior prazer, irmão, de ajudar qualquer um de vocês, né? Em qualquer situação, tá? Então, lá é 83, tá? Que é Paraíba, 83. E o telefone é 999 12 -6331. E o meu e-mail é jobsonlima2, jobsonlima, número 2, @gmail.com. Tá? O telefone 999, são 3 9s, tá? 999 12 -6331. Eu gravei um vídeo também lá para a nossa região, explicando sobre o programa Livro da Minha Mão. Porque alguns irmãos estavam pensando o seguinte: irmãos, já passou o programa, ainda pode se inscrever?
E alguns serviços de literatura estavam com receio de pegar a adesão dos irmãos, achando que se pegasse a adesão do programa naquele momento, não conseguiria pagar, não conseguiria suprir os irmãos com a assinatura do alimento diário e também do livro, né? E aí eu mostrei para os irmãos, eu usei até um flip chart, né? E aí eu mostrei os cálculos para os irmãos, mostrando que sem nenhum problema, o irmão pode aderir em qualquer momento, que você vai ter, o serviço ter condição de pagar, sem nenhum problema, os livros que os irmãos adquirir. Certo? Então, se o irmão não adquiriu ainda, por exemplo, nós estamos no mês de setembro, né? Então, nesse mês de setembro, pode entrar sem problema, que o serviço vai ter condição de, com o recurso arrecadado, pagar os livros da cooperativa. Aí, se entrar no mês que vem, vai dar certo também? Dá certo do mesmo jeito. Então, nós mostramos que, em qualquer momento que o irmão entrar no programa, não tem nenhum problema, vai dar para ele se encaixar sem nenhum problema e vai receber o livro dele e também a assinatura do alimento diário. Tem algum material da ficha de cadastro do programa? Se tem disponível? Tá. Nosso irmão aqui está perguntando se existe, né, alguma ficha do programa disponível, não é isso? Em algum lugar para baixar, não é? Bom, nós temos o Maurício, né, que está ali, ele fez um carnê, né, Maurício? Um carnê muito bom, eu gostei, uma capa muito bonita, né, e também um carnezinho com todo, né, Tá, isso aqui é inclusive aqui é o cronograma de pagamento também, né? Tá, eu não sei se o do Maurício tem, Maurício, o cronograma de pagamento? Mas isso aqui, irmãos, isso aqui, ó, o carnê está ali, tem um carnê, tá vendo? Tem aqui a fichinha, né, e tem também aqui o carnezinho, bem, muito bonito, ó. Vou mostrar para a câmera aqui o carnê, né, muito bom, tá? E isso é sempre para ajudar, sempre para a gente estar focado, tá? Focado no programa O Livro na Minha Mão. Porque, irmão, lembrar os irmãos, porque, irmãos, olha só, o programa não é assim, programa O Livro na Minha Mão, não é isso não, irmãos, existe algo muito maior por trás, algo que tem uma visão. Na verdade, o programa nada mais é do que facilitar para que o livro chegue na mão dos irmãos. Para quê? Para que os irmãos tenham acesso à palavra escrita, à palavra revelada, não é? E que ele possa, né, com essa palavra revelada, cumprir Colossenses capítulo 3, que fala assim que, e assim habite Cristo, né? Não, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas como é que vai habitar? Se a gente não comer a palavra? Tem que comer a palavra, para ela habitar ricamente em nós, não é? Então, aí, esses pontos aqui, que são detalhes, tá? A gente pode ver depois, tá? Como fazer para facilitar, tá? Eu quero ver se eu coloco isso aí no portal do Instituto, tá? Para os irmãos terem acesso e poderem baixar quem quiser, tá bom? Vamos ver o que a gente pode fazer daí. Sim, irmão. Às vésperas de receber o alimento diário, os que entrar agora. Ele está dizendo o seguinte, que os irmãos estão à véspera de receber o novo alimento diário. Quem entrar agora, como vai ser feito? Bom, quem entrar agora, olha só, hoje a gente está em setembro, né? Se ele entrou agora, paga R$20, não é isso? Ele não vai ter direito a esse livro que já saiu agora, porque já saiu, tá? Ele vai ter direito ao próximo livro, que vai sair, esse agora é setembro, né? Outubro, novembro. Então, ao chegar em novembro, ele vai ter acesso ao livro, em novembro. E ele já vai ter acesso ao alimento diário agora, porque o alimento diário ele sai a cada 2 meses, não é isso? Não são 8 semanas, não é isso? Não é assim? Então, por exemplo, se ele entrar agora, ele paga R$20. Não é assim, irmãos? Paga R$20. E mês que vem, em agosto, em outubro, ele vai ter mais 20, são 40, né? Já dá para pagar uma parcela do alimento diário. E quando chegar em outubro, que for receber outro livro, já tem pago R$40. Então, já dá para suprir. Não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento, tá? Então, quem entrar agora, já entra com acesso à assinatura do novo alimento diário. Mais alguma pergunta? Sim, se ele pagar integral, também tem direito. É até melhor, porque você recebe antecipado, né, o serviço. Mais alguma dúvida do programa, o livro na minha mão? Mais alguma dúvida sobre
Ali tem irmãs. Irmão, olha só, na nossa localidade, a gente ainda não entrou no projeto. A gente esperou esse alimento diário agora, os irmãos pagarem a assinatura desse alimento diário, que a data é agora, esse mês, para depois começar o projeto. Só que a gente percebeu que cada irmão, pelo que a gente está percebendo, eu vou entrar agora, o outro vai entrar em outubro, o outro vai entrar em novembro, eu só posso mês que vem. Esse controle é feito pelo serviço de literatura. Aí você pode, por exemplo, em fevereiro do ano que vem, muitos irmãos ainda não terminaram esse projeto, aí os 6 meses. Isso não importa, quem está responsável pelo serviço é que vai controlar isso. E ele só vai receber o livro no momento que o valor que ele tem, aquele valor corresponde ao livro. Vamos supor, ele só pagou 3 parcelas de R$5, R$15. Então, ele ainda não tem direito a ganhar o livro do lançamento daquele mês. Não é assim, irmão? Porque, pelo que eu estou percebendo, está ficando assim, um pouco tumultuado para a gente, essa questão. Porque um entra, o outro não quer agora, o outro quer depois. Entendeu? Não entrou todo mundo junto. Amém. Não tem nenhum problema qualquer irmão que entrar a partir de agora, porque você não conta por semana, você conta por mês, tá? Por isso que é importante o seguinte, falar assim, não é R$5 por semana apenas, é 10 também por quinzena ou 20 por mês. Então, por exemplo, se chegar na última semana desse mês e o irmão entrar, ele tem que pagar R$20 para fechar o mês de setembro, entendeu? O controle tem que ser mensal, ele tem que pagar R$20 por mês. Então, se ele começou agora, se ele está querendo entrar no programa, nós estamos no mês de setembro, e ele só vai entrar na última semana, então o serviço tem que falar assim, irmão, para começar agora em setembro, você entra logo com R$20. Entendeu? Ele já paga R$20. E ele não vai receber ainda o livro, porque o livro só vai sair em novembro. Tá? Então, você vai pegar dele 20 parcelas de setembro, R$20 da parcela de outubro, e R$20 da parcela de novembro. São 3 meses já, dá R$60. Então, quando você chegar em novembro, que entregar o livro para ele ainda tem um saldo de 40. Tá certo? Porque ele já pagou o alimento diário. Então, você precisa separar. O plano é individual, é por irmão. Ele entra em qualquer momento que ele quiser no programa, sem nenhum problema, sem nenhum impedimento. Porque você tem que levar sempre em consideração que tem que receber R$20 por mês. Tá certo? Se a irmã tiver dúvida ainda, ou se algum irmão tiver dúvida, no final eu posso explicar bem detalhadamente aqui. Tá bom, irmãos? E aqueles que já pagaram o alimento diário, tá? Eles vão ter, já pagaram completas as parcelas todas? A assinatura completa. Não é isso? Então, eles podem entrar no programa com relação ao livro, e aí o serviço devolve o saldo para ele quando chegar no final do próximo alimento diário, que sobrar. Tá bom? A gente pode ver isso aí com mais detalhe aqui na frente, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, fechou, né? Vamos orar agora, irmãos? Vamos orar, nós vamos colocar esse material todo disponível para vocês no Instituto, tá? E também vai ficar disponível em DVD, tá? Quem quiser o DVD, fala lá no Serviço de Literatura, que a gente já entrega para você, você leva o DVD, porque você escuta em qualquer lugar também. Tá bom assim? Vamos orar agora 2 em 2, tá?